Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor nessa noite. Nhandejaro por Aguapu Anterovea. Amém. Não amém não? Javu aeterei Copuharepe She Avu A. Nessa noite tão linda, eu estou muito feliz. Aleluia, glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa noite, por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida dos meus queridos amigos, pastores. Jonathan, que tem me recebido na sua casa com tanto carinho, com tanta atenção. Hoje tivemos um tempo de almoço maravilhoso, daqueles assim que você repete duas, quer repetir de novo. Ai, glória a Deus. E só o Senhor prepara momentos tão especiais como esses. Eu quero louvar a Deus por isso. Obrigado, meu querido, minha amiga querida, minha amiga linda. Oh, glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã, secretária de missões. Minha querida, que o Senhor continue te levantando nesse tempo, com esse propósito, com o propósito de ser essa representante da obra missionária aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, eu quero também declarar sobre a sua vida, que o Senhor te leve também a outros lugares, em nome de Jesus. Que o Senhor leve os seus pés, em nome de Jesus, a outros lugares, a locais onde você ainda não pisou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, querida? Glória a Deus. Aleluia. Que bom. Eu sinto uma presença diferente nessa noite. Eu sinto uma liberdade no Espírito. Aleluia. Eu sinto uma liberdade, aleluia. E como é bom quando nós percebemos que o Espírito, ele tem liberdade, aleluia, glória a Deus. Não vamos nos prender a nada, queridos. Não estamos presos a nenhuma programação humana. Nós queremos é que o amado venha. Nós queremos é que o Espírito Santo poderoso, que ele venha, que ele esteja na direção e no controle. E eu sinto completamente a presença do Senhor. Aleluia, nessa noite. Pai, nós queremos mesmo, Senhor, que o Senhor venha. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. A direção é tua. O cronograma é teu, não é nosso, e nós queremos nos submeter à tua vontade, nós queremos nos submeter ao teu senhorio, à tua vontade, à tua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu estou achando que tem missionário aqui nesse lugar, pastor Christopher. Eu estou bem desconfiada que tem missionários aqui nesse lugar. Eu estou desconfiada que há alguém que o Senhor quer levantar aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe de uma coisa, meus amados? Eu sempre fui membro de uma mesma igreja no Rio de Janeiro desde que aceitei a Jesus como Salvador. Aceitei a Jesus numa igreja batista, mas logo fui para a igreja onde eu cresci ali espiritualmente. E quando eu tinha 25 anos de idade, eu não imaginei que um dia o Senhor levaria a minha família para o campo missionário. Eu nunca imaginei sair do Rio de Janeiro. Eu nunca havia saído da minha cidade. Então eu quero te dizer uma coisa, não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide do que Deus pode fazer na sua casa, na sua família. Ainda que você nunca tenha saído de Jardim ou do Mato Grosso do Sul, isso não importa. Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina, do que você pensa, do que você pode
pedir ou sonhar. O Senhor é poderoso para isso. E se existe no seu coração um desejo, ainda que seja pequeno, de fazer a obra do Senhor, eu quero que você saiba que Deus pode levar você e fazer da sua vida algo tão maravilhoso que você não pensa. Quando nós... eu já vou começar as fotos já, tá bom, meu querido? Quando nós ouvimos o Senhor falar sobre missões, quando nós começamos a ouvir, foi quando eu engravidei da minha filha. Quando eu engravidei da Juliana, o Senhor começou a falar comigo através da vida dela no meu ventre. Porque quando eu engravidei da Juliana, o meu filho tinha apenas 7 meses, o meu primeiro filho. E pra gente que é mulher, a gente sabe que é difícil uma gestação logo após a outra. É complicado. Nem sempre a gente aceita com tanta alegria. E isso aconteceu comigo. Quando eu engravidei da Juliana, eu comecei a questionar: mas Senhor, eu não queria engravidar agora. Mas Senhor, será que está certo mesmo essa gravidez? E um dia, num culto como esse, eu grávida de aproximadamente 6 meses da Juliana, o Senhor disse para mim assim: essa que está no seu ventre é minha missionária. Aleluia! Antes do Senhor falar de mim mesmo, ou que o Senhor me levaria, o Senhor começou a falar da minha filha. E o Senhor disse: quem é você para querer impedir o que eu estou fazendo? Porque essa que está no teu ventre é minha missionária. E o Senhor disse: nessa noite eu te dou um sinal do que eu vou fazer através da vida dela. E eu estava naquela igreja, na minha igreja, naquela noite, amados, e eu não estava preparada para falar disso. Saiba que o Senhor, Ele está realmente, aleluia, glória a Deus, o Senhor quer falar conosco nessa noite. E ali, quando o pastor chegou o momento da palavra, o nosso pastor chama pelo nome de uma mulher. Mas não é uma mulher que sobe no púlpito naquela noite. Quem sobe no púlpito naquela noite foi uma criança. Uma menininha não devia ter mais de 7 anos de idade, cabelos cacheados, eu posso me lembrar dela ainda, até hoje, cabelinhos cacheados, vestido rodado, vestidinho comprido rodado. E quando eu vi aquela criança subir no púlpito para pregar, o meu pastor era um homem muito sério, era um militar, era um pernambucano, não entregava o microfone de forma nenhuma para qualquer outra pessoa, mas ele chama aquela criança, e aquela criança sobe no púlpito, e Deus usa aquela criança naquela noite de uma maneira que eu jamais imaginei que o Senhor poderia fazer, provando para mim que Ele é Deus, é Ele que faz, é Ele quem move, é Ele quem age, é Ele quem está no controle, é Ele que manda e desmanda, é Ele que faz e desfaz, manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra, e faz da maneira que Ele deseja. E naquela noite o Senhor falou para mim: a criança que está no seu ventre é uma menina, e ela é minha missionária. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu saí dali naquela noite entendendo: Deus tem um chamado especial para minha família. Deus quer fazer algo diferente na minha família. E eu não sabia o que era. Tinha o meu emprego, meu esposo tinha o emprego dele, nós tínhamos toda a nossa vida, toda a nossa família ali no Rio de Janeiro. Mas quando eu entendi que Deus tinha algo especial para minha família, eu comecei a render o meu coração. Eu comecei a não me sentir mais tão satisfeita com o nível que nós já tínhamos chegado. E eu queria mais, eu queria ir mais fundo, eu queria ir mais profundo. Eu queria realmente descobrir e viver o que Deus tinha para minha casa. Aleluia. Passaram mais alguns meses. Obrigado, Espírito Santo. É importante dizer que até esse dia eu nunca tinha participado de um culto de missões na minha vida. Não havia culto de missões, obra missionária, missionário. Eu não sabia nem o que era. Nunca tinha ouvido.
E passaram-se mais alguns meses, eu estava já perto de ganhar a Juliana, subindo de novo para ir à igreja. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Na igreja, na casa do Pai, existe um acesso tão livre, existe um acesso tão real. Se nós entendêssemos isso, nós não iríamos querer perder nenhum momento de estar na casa do Pai. Subindo a rampa da igreja para ir à igreja, eu ouvi o Senhor me dizer naquele dia: o dia do nascimento da sua filha será uma data profética. E a data do nascimento dela já estava marcado para o dia 2 de dezembro do ano de 2003. E eu subi a rampa para o culto. Falei: a data do nascimento da minha filha é profético. Por que, Deus? E quando eu chego, então, subindo a rampa, quando eu vou para entrar no templo, porque o templo era de vários andares na nossa igreja. Quando eu entro no templo, uma grande faixa em cima da porta central, da porta principal, anunciando o primeiro culto de missões daquela igreja. Para que dia? Para o dia 2 de dezembro do ano de 2003. O dia em que a minha filha estaria nascendo era a data do primeiro culto de missões daquela igreja, da nossa história, da nossa vida, da nossa família, o primeiro de muitos que ainda viriam. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: o teu Deus não erra, o teu Deus não falha, o teu Deus não se atrasa, o teu Deus sabe o tempo, sabe a hora, sabe o momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele sabe e Ele continua no controle. Queridos, um dia para mim e para você talvez seja apenas mais um dia, mas deixa eu te falar uma coisa: na agenda do céu, o nosso Deus, Ele tem hora certa, dia certo para iniciar novos projetos, para concluir chamado, para fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Aleluia. E eu creio que essa noite é uma noite de algo extraordinário da parte do Senhor, para mim e para você também. Não é só mais um culto, não é só mais um dia, é noite de ouvirmos direcionamentos da parte do Senhor para nós, em nome de Jesus. Aleluia. E eu creio nisso. Glória a Deus. A Juliana nasceu, aquela alegria em casa, graças a Deus, aquele tempo alegre, mas eu guardando aquela palavra. O Senhor disse que ela é a sua missionária. Então eu entendi: o Senhor vai levar a minha família para um campo, eu preciso me preparar. E então comecei a buscar, estudar sobre missões, entender sobre missões. E então, no ano de 2004, veja, minha filha nasceu no final de 2003. Presta atenção, quando o Senhor fala algo com você, mova-se rápido. Mova-se em direção àquilo que o Senhor fala. Mova-se em nome de Jesus, amém? No ano de 2004 eu já estava estudando e uma professora me convida para vir ao Mato Grosso do Sul, conhecer uma aldeia indígena. Porque aquela aldeia enviou um comunicado pedindo que missionários viessem para ela. Ela envia um comunicado pedindo que missionários venham, porque está muito alto o nível de suicídio entre crianças, entre jovens naquela aldeia. Porque está muito alto o nível de alcoolismo naquela aldeia. Porque agora está crescendo o número de abandono de crianças, até mesmo por parte das mães naquela aldeia. E eu recebi aquele convite da minha professora e vim então conhecer a cidade de Carapó e a aldeia Teique pela primeira vez. Nós passamos uma semana ali naquela cidade, conhecendo a aldeia. Eu nunca havia saído da minha cidade. Eu nunca pensei que eu deixaria a minha casa e a minha família. A Juliana estava quase completando 2 anos de idade, quando eu vim pela primeira vez conhecer a cidade de Carapó. Irmãos, e quando eu pisei naquela terra,
quando eu entrei naquela aldeia. A aldeia Teicoê, ela tem 8.000 indígenas. Não é tão grande quanto as outras aldeias do Mato Grosso do Sul, mas também não é tão pequena. Quando eu entrei naquele lugar e quando eu pisei naquela terra a primeira vez, quando eu ouvi aquela língua pela primeira vez, quando eu vi aquelas crianças correndo de um lado para o outro, eu pedi para o Senhor: Senhor, não deixa eu sair daqui nunca mais. Não deixa eu ir embora mais aqui desse lugar. Porque naquele dia eu entendi que o propósito que o Senhor tinha para nós em missões começava pelos povos indígenas. Aleluia. E eu agradeço a Deus por isso. E eu fui embora, irmãos, para minha casa. Precisei voltar para minha casa depois daquela primeira semana com o coração dilacerado. E eu fui orando de Dourados até o Rio de Janeiro dentro do ônibus, pedindo ao Senhor: Senhor, se o Senhor tem um propósito para minha casa, eu vou entender se o Senhor nos trouxer até em janeiro do próximo ano, em janeiro de 2006, se o Senhor me trouxer até essa data, porque eu precisava que Deus falasse ao coração do meu marido, ao coração do meu pastor. Eu precisava que tudo fosse organizado para uma mudança completa. Era uma mudança que precisava haver. Irmãos, e no dia 20 de janeiro de 2006, eu cheguei na cidade de Carapó, com toda a minha mudança, com os meus filhos, com a bênção da minha igreja no Rio de Janeiro, até o nosso cachorrinho a gente trouxe, aleluia, porque Deus ouve uma oração de entrega. Quando nós fazemos orações de entrega, o Senhor leva muito a sério. O céu ouve, o céu anota, o céu recebe, e pode ter certeza, aleluia, que o céu não vai deixar passar em branco a tua entrega para o Senhor. Aleluia. Agora eu vou começar a mostrar as fotos. Eu quero não só falar. Dizem que uma imagem vale mais que tantas 1000 palavras ou 1000 palavras. E eu quero trazer algumas imagens para você. Queridos, quando nós chegamos no campo missionário, as coisas não acontecem da noite para o dia. Nada acontece num piscar de olhos, principalmente quando se chega para trabalhar com uma cultura diferente, num lugar onde você não conhece ninguém, no lugar onde você não tem amigos, no lugar onde você não se sabe nem se vai ser bem-vindo ou não. Essa foi a nossa realidade. E quando nós chegamos, nós começamos a fazer contato com algumas famílias da aldeia e nós então pedimos ajuda para aprender a língua. Isso foi no ano de 2006, há muito tempo. E nós então começamos a estudar a língua, e essa era a desculpa, entre aspas, para nós começarmos a ir até a aldeia. Nós começamos então a aprender a língua Kaiowá. E ali, aprendendo a língua, nós começamos a fazer algum relacionamento, nos relacionar com o povo indígena, aprender um pouco da sua cultura, entender um pouco da sua história, da sua realidade. E passaram-se pouco tempo, nós então começamos com o evangelismo propriamente, depois de algum tempo. E quando nós começamos, o nosso primeiro templo não era um templo bonito como esse, seguro como esse. O nosso primeiro templo eram as copas das árvores. E debaixo das árvores nós começamos a reunir as crianças e começamos a evangelizá-las. Começamos a cantar, começamos a contar as histórias bíblicas, e a cada fim de semana nós tínhamos um número maior de crianças. A cada fim de semana nós tínhamos um número maior de adolescentes. Nós tínhamos um número maior de mães que vinham porque elas também queriam participar, elas também queriam ouvir, elas também queriam entender o que é que estava acontecendo ali com aquela família que veio do Rio de Janeiro e que agora todo fim de semana está reunindo seus filhos para evangelizar e para abraçar e para amá-los. Porque sem amor
Sem amor nós podemos fazer viagens, conhecer lugares, conhecer culturas. Mas só quando nós amarmos é que nós vamos fazer a obra missionária. Só quando o amor, quando o Pai revelar o amor dele por aqueles povos. Sabe o que acontece? Infelizmente, aqui no Mato Grosso do Sul, nós descobrimos que não é a maioria, mas nós entendemos que o olhar para o povo indígena é um olhar de total discriminação. O olhar para o povo indígena é um olhar de apontamento, dizendo é um povo preguiçoso, é um povo que é violento, é um povo malandro, é um povo que não quer saber de nada. Quantas vezes eu ouvi isso? Pessoas falavam para mim: por que você saiu da sua casa? Por que você veio do Rio? Para trabalhar com um povo desse? Para viver no meio de um povo desse? Sabe o que isso significa? Que o amor do Pai ainda não havia sido revelado ao coração daquelas pessoas. Mas outras também, quando ouviam dizer que nós éramos missionários e estávamos ali porque amamos os povos indígenas, eles ficavam perplexos. E eles diziam, muitos também diziam para mim: eu nunca imaginei que Deus iria ter que trazer uma família do Rio de Janeiro para me mostrar que Ele também ama os povos indígenas do nosso Brasil. Sabe qual é o nosso erro? Nós achamos, muitas vezes entendemos que povos indígenas, eles são, é como se fosse a mesma coisa. Queridos, nós temos no Brasil mais de 200 etnias diferentes. Mais de 200 povos indígenas com línguas diferentes, culturas diferentes, modos de viver diferentes, e todos eles amados pelo Senhor da mesma forma. Todos eles estão em trevas espirituais, matam suas crianças, matam sim, se elas nascerem aleijadas. Sabe por quê? Porque eles estão em trevas espirituais. Cometem tantas atrocidades, cometem sim, sabe por quê? Porque estão em trevas espirituais. Porque a igreja do Senhor Jesus ainda não se levantou, não entendeu e não se moveu em direção a eles. E infelizmente essa é a realidade. Provavelmente o Mato Grosso do Sul é um dos estados que em maior número de indígenas, de povos indígenas. Mas eu louvo ao Senhor porque bondosamente o Senhor nos trouxe para esse estado, um estado que nós aprendemos a amar, um estado de onde eu não tenho vontade mais de ir embora. Aleluia! Um estado onde o Senhor por alguns anos pôde nos abençoar em nos proporcionar fazer parte da salvação de povos indígenas. Glória a Deus. Dá para abrir, filho? Obrigado. Essa foi a nossa primeira igreja, o nosso primeiro templo. Quando nós chegávamos lá, os banquinhos já estavam arrumados, já estavam organizados, estavam nos esperando. Esses banquinhos foram feitos pelo dono da casa. Foi o dono dessa casa que construiu esses bancos, e todos os domingos eles estavam ali nos esperando. Pode passar, filho. Esse era um rapaz que nós evangelizávamos, e essa é uma foto que eu gosto muito. Ele já era um rapaz, mas ele ainda tinha muita dificuldade na leitura, e eu passei muitos dias ensinando este mesmo versículo, João 3,16, muitos domingos, um mesmo versículo para eles.
E ele gostava de ir até a lousa e lia com dificuldade, mas ele lia palavra por palavra. Era como se ele estivesse me mostrando a sede, a fome que havia dentro dele por descobrir essa salvação, por descobrir que ele era amado, por descobrir que o Pai Celestial o amava, não o rejeitava por conta da cor da sua pele, da sua língua, da sua história, da sua família, mas o amava e o conhecia como ele é, uma pessoa criada à imagem e à semelhança do Deus vivo, assim como eu e assim como você. Aleluia. Pode passar, filho. E nós então nos reuníamos ali com essas crianças, e quem trabalha com crianças sabe, todo o material disponível a gente vai utilizar. Pode passar, Joe. E domingo após domingo, no inverno, aquela primeira foto era inverno, e nós estávamos ali, muito frio. Carapó faz 0 grau no inverno, facilmente. Para mim parece que Jardim é um outro lugar bem diferente, nem parece que é Mato Grosso do Sul, quando nós estamos ali no sul do estado. Quem conhece sabe que é muito frio. E incessantemente, incansavelmente, pelo contrário, a cada encontro com mais amor, a cada encontro desejando mais abraçar e entender a história desse povo. Pode passar, filho. E os anos passaram, nós começamos a construir um templo, sempre trabalhando com crianças, mas o trabalho foi crescendo, e nós então pudemos construir o templo. Pode passar, querido. Isso, mais uma foto lá dos trabalhos com as crianças, até que nós conseguimos ir para o templo. Glória a Deus. Este templo que está na foto, ele não foi construído por nós. Ele está num outro local dentro da aldeia. A aldeia é um território de terra muito grande. E essa foi a última igreja onde nós trabalhamos. Nós plantamos 3 igrejas dentro da aldeia Teiquê, graças a Deus por isso, cada uma em uma localidade, e essa foi a última igreja. Este templo foi construído por americanos. Uma igreja americana ficou sabendo que missionários estavam trabalhando dentro da aldeia e eles não tinham um templo. E eles vieram, irmãos, vieram dos Estados Unidos pessoalmente. Passaram um mês ali dentro da aldeia e eles mesmos construíram esse galpão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Quando nós começamos uma obra, o Senhor, Ele também começa conosco. Ele faz coisas extraordinárias. Aleluia! Glória a Deus! E esse lindo templo, esse lindo galpão foi construído com esse propósito. Abre um pouquinho, Joe, por favor, a imagem que eu quero mostrar. Aquela oca redonda ali era o nosso banheiro, e esse quadradinho ali atrás da igreja, o redondo era a nossa cozinha, e aquele quadradinho ali era o nosso banheiro. Porque existe, tá lá até hoje, né? Então nós temos ali uma cozinha típica, um banheiro e o templo. E nessa igreja, então, nós vivemos algo maravilhoso, que foi realmente o estabelecimento, o crescimento da igreja. Pode passar, filho. A minha filha foi batizada dentro da aldeia. Aleluia. O batismo dela aconteceu dentro da aldeia. Quando nós trabalhamos com povos indígenas, com povos carentes, é lógico que a gente não pode ficar apenas na ministração da palavra. Nós também precisamos ter muito tempo de comunhão, tempo de bênção, suprir a necessidade do corpo, da alma e do espírito, porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele faz isso. Se o próprio Cristo reunia a multidão e não os despedia de barriga vazia, como é que eu iria fazer isso? Então, todos os cultos, todos, irmãos, após todos os cultos, nós fazíamos um almoço para todos que estivessem presentes. Pode passar, filho. Esse foi um dia de batismo
Nossos batismos aconteciam dentro da aldeia mesmo. Tínhamos ali um açude muito bonito. E esse foi um dia muito especial. E era lindo porque os nossos batismos eram realizados na parte da manhã. Esse é meu esposo, que está de costas. Nossos batismos eram realizados na parte da manhã. Nós descíamos para o açude. Pode passar, filho. Pode passar. Isso. Nós descíamos para o açude, realizávamos ali o culto, o batismo, aquele tempo de alegria, um tempo maravilhoso. Pode passar, filho. E depois nós voltávamos para a igreja, já para a celebração da Santa Ceia, já para a ministração da primeira ceia do Senhor, para aqueles que desceram as águas. Irmãos, que tempo maravilhoso. Deus é fiel e verdadeiro. Aleluia. O Senhor, Deus é o Senhor de todas as nações, de todos os povos e de todas as culturas. Glória a Deus. Aleluia. Pode passar, filho, por favor. Glória a Deus. E aí, inúmeros batismos para a glória do nome do Senhor, nós realizamos ali na aldeia Teicuê. Sempre gostamos de trabalhar com projetos também. E um dos projetos que nós desenvolvemos foi o projeto Pão, onde o pão, ele não fazia parte da cultura desse povo. E às vezes o missionário estraga um pouquinho também a cultura. Infelizmente. E nós fizemos isso, mas eu peço perdão ao Senhor. Nós levamos o projeto Pão ali para a aldeia. Irmãos, vocês não imaginam quantas vezes nós almoçamos mandioca com linguiça. Quantas vezes nós servimos a ceia do Senhor com mandioca. Nós cozinhávamos a mandioca, cortávamos em quadradinho, fazíamos ali o quisuco e era a nossa ceia, porque era o que nós tínhamos. Queridos, quando nós chegamos no campo missionário, nós não tínhamos nenhuma bicicleta. Nós íamos a pé 18 quilômetros, com uma criança de 4 anos e outra criança de 5 anos, porque nós não tínhamos nada. Mas o missionário, quando ele ama, quando ele não há, queridos, eu quero que você entenda que quando nós entendemos o chamado missionário, não há outra coisa que nós queremos fazer na nossa vida. Não há outros sonhos. Outros sonhos perdem sentido. Outros projetos perdem razão, perdem valor. Porque a alegria das nossas vidas, ela se resume em estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas Ele é o dono da obra e Ele envia recursos maravilhosos. E Ele também fez isso nas nossas vidas. E nós então levamos ali o projeto Pão. E essas meninas aprenderam a fazer pão, aprenderam a fazer bolo, aprenderam a fazer cuca. E todos os fins de semana nós passamos a oferecer lanche para muitas crianças, para muitos jovens. Na frente da nossa igreja tinha um campo de futebol. Eu já cheguei a passar 30 dias ininterruptos dentro da aldeia, sem voltar para minha casa. E eram dias maravilhosos. Nós tínhamos uma casa de redes, dormíamos ali nas redes, eu, meus filhos, meu esposo, meu genro, que depois chegou o genro, graças a Deus por isso. E nós tínhamos, lembrei o que eu estava falando, nós tínhamos um campo de futebol na frente da igreja, e então nossos cultos sempre eram pela manhã, os cultos principais sempre eram domingo pela manhã. Nós fazíamos o culto, fazíamos o almoço, à tarde eram os ensaios, ensaio de dança, ensaio de louvor, às 5 horas era o futebol, e aí brotava adolescente, brotava jovem. Depois do futebol era um tempo onde eles faziam ali um tempo de oração, e nós servíamos um lanche para aqueles meninos. E qual era o lanche? Eram os pães que as próprias meninas aprenderam a fazer. E assim nós começamos a trazer muitos jovens
meus irmãos, muitos. Nós já conseguimos reunir 100 jovens em um culto. Nós tivemos 100 jovens para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Pode passar, filho, por favor. Isso, aí as meninas fazendo os pães. Glória a Deus. Essa foi a época difícil que todos nós enfrentamos, a época do Covid. 4 meses de igreja fechada. E agora? O que nós vamos fazer? Mas foi a época que o Senhor mais nos abençoou e nos prosperou para abençoar o povo. Passa essa foto, por favor, filho. Tem a foto da Kombi com as cestas? Nós recebemos... Isso. Irmãos, nós recebemos de uma vez só mais de 50 cestas básicas. Mas não eram cestas fracas, não. Cestas básicas mesmo, abençoadas. O Senhor enviou, sabe por quê? Porque só quem podia entrar na aldeia era quem levava alimento. Porque a aldeia fechou, não só a igreja. Eles não podiam sair para comprar alimento. Aleluia. E o Senhor então abriu uma porta onde nós recebíamos muitas cestas básicas e levávamos até lá. E levando essas cestas, nós íamos de casa em casa. Pode passar, filho. De casa em casa, entregando as cestas, orando pelas pessoas, orando pelos doentes, declarando cura, declarando vitória, declarando que as portas seriam abertas novamente. E graças a Deus, o Senhor nos abençoou e as portas realmente foram abertas de novo. Pode passar, filho. Essa aí eu quero falar, irmãos. Nós não temos ideia, talvez tenham sim. Nós não temos como mensurar a necessidade que os povos indígenas da nossa terra têm. Essa menina, eu tive que tirar essa foto e quando eu vou em alguma igreja eu sempre falo. Essa menina que está na bicicleta, ela ouviu dizer que nós tínhamos chegado na aldeia naquele dia e estávamos com cesta básica. Só que ela morava do outro lado da aldeia. E ela foi de bicicleta levando a irmã dela até o outro lado da aldeia para buscar uma cesta básica. Sem ter certeza se ela iria conseguir. Mas ela foi até lá. Queridos, se eu pudesse, eu tinha levado para minha casa. Como levei. Muitos indígenas já moraram na minha casa, muitos. A última que morou comigo quando eu estava doente, quando eu estava em tratamento, eu levei uma jovem de 18 anos. Por que eu levei essa jovem? Uau! Porque ela foi uma jovem que cresceu sem o pai e a mãe dela a abandonou também depois de adolescente. A mãe foi embora. Ficaram 2 jovens, elas eram gêmeas, de 18 anos, um menino de 14 anos mais ou menos, e uma menina de 10 anos de idade, sozinhos numa casa. E o que aconteceu é que aquela jovem começou a ser aliciada pelo homossexualismo. Queridos, infelizmente, o homossexualismo também está dentro das aldeias indígenas. E aquela menina que eu vi crescer, aquela menina que nós carregamos junto conosco para tantos lugares, para Campo Grande várias vezes, eu vejo ela agora vestindo short de menino, eu vejo ela agora andando como menino, e o meu coração se desesperou por isso. Eu doente, numa situação difícil, num dia que eu fui na aldeia, e eu falei, eu não posso deixar essa menina aqui. Se eu deixar a Vaniele aqui, ela vai ser tragada por esse espírito terrível. E eu falei para ela, Vaniele, eu quero levar você para minha casa. Vamos para a cidade. Vamos ficar comigo. E eu levei. Ela foi para minha casa. Isso agora. Há pouco 2023. Ano passado, né? Ano passado. Isso mesmo. Foi esse ano que ela foi embora. Sabe o que aconteceu, queridos? Ela passou na universidade para estudar para nutrição. E ela começou a estudar, a fazer nutrição, firme ali na igreja. Nós fizemos um processo muito grande de muito jejum, de cura, de oração, de quebra e de libertação sobre a vida dela.
e nós fomos no Rio de Janeiro. Eu fui com eles no ano passado, em julho, numa igreja, visitar uma igreja. Nós passamos uma semana inteira lá. Ela conheceu um rapaz naquela igreja. Aquele rapaz se apaixonou por ela. Aleluia. Ele casou com ela. Aleluia. Ela está grávida de um menino, servindo ao Senhor, morando no Rio de Janeiro, estudando. O Senhor mudou completamente a história de vida daquela jovem, para a glória do nome dele. Eu me alegro no Senhor. E isso, queridos, eu estava passando por um processo de tratamento de um câncer. Então eu quero te perguntar, se você, querido, está aqui, está me ouvindo, está com saúde, tem o seu salário, meu amado, você pode fazer muito para Deus. Você pode fazer coisas extraordinárias para o Senhor. Meu tempo já foi embora, mas eu quero falar uma coisa ainda. Não é que foi o meu tempo, é a hora que passa demais, né? O tempo foi suficiente, irmã. Sou eu que falo muito. Queridos, todos conhecem a pastora Deise, amém? A pastora Deise vai estar indo no mês de janeiro. Eu quero fazer esse pedido aqui para a igreja, para a MVN em Jardim. No mês de janeiro do próximo ano, a pastora Deise vai estar indo para Moçambique. E ela vai inaugurar uma escola para crianças ali em Moçambique. Essa igreja em Moçambique do pastor Arsênio, ela já existe há algum tempo. Eu conheço o pastor Arsênio pessoalmente. Ele é um homem comprometido, um homem de Deus, um homem extraordinário no Senhor, completamente submetido ao Senhor. E eu, em nome de Jesus, eu creio que eu ainda vou pisar naquela terra e naquela igreja, em nome de Jesus. Tem alguém que também quer? Glória a Deus, amém, irmã, amém. Em nome de Jesus. Tá ligado na terra e no céu. Você quer, pastora Cris? Não quer não, mulher? Oh, meu Deus. Pastor Christopher, deixa ela aí, por favor. Eu creio que ainda vou. Queridos, a pastora Deise, ela precisa levantar kits de escola para essas crianças. Ela está construindo. Este ministério está construindo. Já construiu uma escola em Guiné-Bissau. Agora está construindo em Moçambique, na igreja. Meus irmãos, em nome de Jesus, você pode fazer parte dessa realidade. Você pode abençoar crianças ali naquela escola. É um trabalho deste ministério. É uma realidade desta igreja, deste ministério. Não fique de fora, em nome de Jesus. Participe disso ativamente. Se você quiser, vá com a pastora Deise. Entre em contato com ela. E vá pessoalmente, porque quando nós pisamos no campo missionário, nunca mais nós somos os mesmos. Pastor Christopher e a pastora Cristiane já estiveram várias vezes comigo no campo missionário, não só na aldeia Teicuê, mas no Paraguai também, tantas vezes. Oh, querido, nunca mais a nossa vida, ela pode ser a mesma, depois de termos ido ao campo missionário. Pode passar, filho, só para eu encerrar. Mais uma das fotos, das nossas fotos do nosso tempo de comunhão. E aí eu encerro com as fotos dos estudos bíblicos. Nossos estudos bíblicos eram feitos fora da igreja. Pode passar, por gentileza. Eram tempos de muita qualidade. Pode passar, filho. Aí ela também entregando. Isso. Essa é uma das fotos de tempo de estudo bíblico. Irmãos, que tempos valiosos. Que tempos valiosos nós tínhamos de estudo da palavra, sentados ali naquele lugar. Pode passar, filho, acho que tem mais uma. Acho que é uma anterior. Isso, olha que coisa tremenda. Quem está ministrando aí é o Giovanni. Você conhece ele, pastor Christopher? Ele é da Missão Portas Abertas, de Campo Grande. Um jovem extraordinário em Deus. Ele ministrou 1 ano de curso de teologia para nós. Ele ia uma vez por mês ministrar um curso de teologia para nós ali. Nós enviamos um casal de indígenas para São Paulo. Eles ficaram 1 ano lá na Missão Antioquia, estudando
para serem os novos líderes da igreja. Hoje nós não estamos mais nesse trabalho dentro da aldeia, são eles mesmos que estão dirigindo a igreja, e eu louvo a Deus por isso, e me alegro em ver que eles estão lá trabalhando, continuando, evangelizando. Hoje nós podemos perceber que o povo Guarani Kaiowá estão conseguindo se reunir para adorar ao Senhor, porque na aldeia Teicuê há dois povos distintos, o povo Guarani e o povo Kaiowá, que antigamente eram rivais, que antigamente brigavam. Hoje, glória a Deus, não é por minha causa não, porque outros missionários vieram antes de mim, aleluia, mas o Senhor é quem fez isso. Um plantou, outro regou, o nosso Deus deu o crescimento, porque a obra é dele, glória a Deus. E a última foto, Jonathan, eu encerro com ela. Essa foto que o Jonathan vai trazer agora, tem os vídeos, né? Vamos passar, filho, só para os irmãos verem, por favor. Um dos vídeos do nosso culto. Para quem começou debaixo da árvore. Obrigado, Jesus. Ficou muito crente em casa nesse dia, né? Quantas bênçãos eles estão cantando. Quantas bênçãos, meu irmão. É o meu filho que está lá na bateria. O Valdênio está no violão. Meu Deus, estou ficando velha, esqueci o nome. Diego está no contrabaixo. E as gêmeas que estão cantando. Ela está contando a história da criação do homem e da mulher. Essa é a Thaisa e é ela que está na liderança da igreja hoje. Quer ver a Ju? Acho que eu tenho. Tem um outro vídeo, Joe. É verdade. Como que eu fiz isso, né? Cris. Eu vou trazer um pequeno vídeo de um culto onde é a Juliana que está ministrando louvor. E aí, irmãos, com 18 anos de idade, a nossa filha foi consagrada como missionária, para a glória do nome do Senhor. Foi algo que ela desejou muito. Nós a enviamos para a escola de missões Jocum, onde ela passou 6 meses lá, estudando, se preparando. Hoje ela é professora de inglês e está se preparando porque o país do coração dela é a China. Ela é casada, vai fazer 21 anos agora em dezembro e está se preparando para irem para a China. Glória a Deus.